Olá, Nutri! Na aula de hoje você vai aprender o caminho para faturar bem no consultório e para gerar resultado para todos os perfis de pacientes que te procuram. E olha o que eu vou te dizer, eu tive que quebrar muito a minha cabeça para chegar nesse método de trabalho que eu tenho hoje. E eu tive que errar muito, atendi vários pacientes que eu perdi por erro de comunicação, por não usar o jeito certo com aquele paciente. Muitas pessoas eu não consegui gerar resultados. Por muito tempo eu administrei mal o meu consultório e não consegui faturar alto. No vídeo de hoje eu vou te falar o passo a passo que eu fiz, onde foi que eu investi tempo, onde foi que eu investi energia para que eu pudesse chegar hoje na possibilidade de ter a minha própria clínica, de ter outros nutricionistas trabalhando aqui junto comigo. Agora, por exemplo, eu estou aqui gravando no estúdio da minha clínica, passei o dia inteiro atendendo hoje. E eu vou te falar, eu atendi muitos perfis de pacientes diferentes hoje. Por exemplo, eu atendi uma paciente que tinha obesidade e ela já tinha ido a vários nutricionistas e ela tem muita dificuldade de controlar o hábito alimentar, aquela paciente resistente, difícil de lidar, que veio meio que obrigada pela família porque está muito obesa. E eu consegui lidar muito bem com ela, ao ponto dela se sentir bem na minha consulta e ela fechou até um programa de acompanhamento comigo hoje. Mas eu também atendi uma paciente que tinha um nível atlético de composição corporal. Essa paciente já tinha um percentual de gordura baixo, já fazia tudo certinho, extremamente metódica, tinha uma dieta bem alinhada, já treinava muito bem, sendo que ela quer continuar evoluindo, ou seja, uma paciente avançada que quer continuar evoluindo. Na primeira paciente, eu precisei utilizar um método de consulta completamente diferente do segundo caso. Em uma paciente, eu precisei utilizar métodos de comunicação, de nutrição comportamental, eu precisei utilizar ferramentas para que ela conseguisse facilitar o processo de mudança de comportamento alimentar. Na outra paciente, eu precisei explicar para ela técnicas de periodização nutricional, que é a capacidade que a gente tem de ajustar o consumo de carboidrato, proteína e gordura de acordo com cada fase do processo. A gente montou um cronograma de periodização nutricional. O que é que a gente vai fazer hoje? O que é que a gente vai fazer na próxima consulta? O que é que você está fazendo de errado aqui que pode melhorar? Como é que a gente vai evoluir a tua dieta ao longo do tempo para você continuar progredindo, mesmo já sendo uma paciente que tem um percentual de gordura atlético? Então perceba, um foi muito mais comportamento e comunicação e o outro foi muito mais cálculo nutricional. Além de ter esse método de consulta, eu também preciso agregar outras variáveis dentro do meu consultório para faturar alto, para gerar resultado para todo mundo que me procura, que a gente vai tratar na aula de hoje. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que com certeza vai ser um divisor de águas para você e você vai adiantar muito o teu processo de faturar bem no consultório. Agora eu vou te falar os tópicos da aula de hoje. Primeiro, a gente vai começar falando das 3 bases do consultório de sucesso. Qual produto você vende, como aprimorá-lo. A gente vai falar de comercial e de marketing também. Então vamos começar falando das bases do consultório. Olha só, o nosso consultório ele se sustenta em 3 bases. Quanto melhor você estiver controlando essas 3 bases, melhor vai estar sendo o teu faturamento e a tua satisfação no trabalho. Quais são essas 3 bases? Primeiro, o operacional. Eu até coloquei aqui na base do triângulo, porque o operacional ele sustenta todo o processo. O que é o operacional? É a nossa consulta. Então, a minha operação é a minha consulta nutricional. Então, por exemplo, o operacional de um engenheiro civil é a planta lá que ele faz, né, para poder construir e tal. O operacional do nutricionista é a consulta. Agora, a pergunta é, como está o teu operacional? O operacional da gente envolve muitas coisas. Por exemplo, o nosso conhecimento em prescrição de suplementos, o nosso conhecimento em prescrição nutricional. Falei para vocês aqui que eu usei técnicas de periodização nutricional. Então, eu ajustei o consumo de carboidrato, de proteína e planejei como isso ia se desenrolar ao longo do tempo com essa paciente. Então, eu tenho um conhecimento em periodização nutricional, eu preciso de conhecimento em comunicação, eu preciso de conhecimento em mudança de comportamento, eu preciso aprender a gerar uma experiência para o meu cliente, para que ele possa não só ter resultados, mas ele possa se sentir bem, um ambiente acolhedor, onde ele teve uma pessoa que desenvolveu empatia, não julgamento, e aquela experiência foi completamente diferenciada. Então eu tenho uma operação redonda.
eu tenho uma operação onde eu consigo fazer uma boa prescrição de suplementos, uma boa prescrição nutricional, eu tenho uma boa comunicação, eu consigo me relacionar bem com o paciente, eu entendo de comportamento, então a minha operação tá boa. Se eu tenho uma operação boa, os pacientes eles retornam mais, porque eles vão achar tão legal aquilo, vai ser tão positivo para eles, vai gerar tanto resultado, vai ser tão vantajoso que ele vai tender a voltar mais vezes ao longo do ano. Isso vai impactar o meu faturamento e a minha satisfação pessoal. Mas uma operação também aumenta o nosso índice de captação de clientes. Por quê? Uma boa operação, ela gera o melhor cliente que venha interessado na nossa consulta, o melhor lead, que é aquele lead que veio por indicação. Então, o que é que acontece? Agora mesmo eu estava conversando com o Thor, que é um nutricionista que trabalha comigo aqui na clínica, e ele falou para mim o seguinte: eu atendi agora um paciente que era um senhor de 70 anos de idade, e aí eu perguntei para ele, foi, Thor, e da onde é que veio ele? A filha dele arrastou ele para cá. Ele falou exatamente isso. A filha dele arrastou ele para cá. Então, o que é que isso significa? Que a operação dele foi tão boa com a filha que ela praticamente obrigou o pai a vir para a consulta com ele. E aí ele faturou mais. Então, quando a operação é boa, você cria verdadeiros vendedores da tua consulta, que são os teus clientes. Os teus clientes, eles vão trazer pai, mãe, filho. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. É diferente o cara sair da tua consulta com um nível de satisfação tão alto que ele vai vender para as pessoas. Ó, tu tem que ir naquele nutricionista. As pessoas, ele vai, é bom até pro pessoal dele indicar um bom. As pessoas, elas gostam de indicar um lugar bom, um bom serviço. Então, quando a tua operação é brilhante, você recebe muitas indicações por esse motivo. Tem outra situação. O paciente gostou da tua consulta, mas foi médio, nível de satisfação médio. Ele vai sair, ele não vai vender tua consulta para ninguém. Ele vai ficar caladinho. E aí, se alguém perguntar, ele, não, tem um nutricionista ali que eu fui, gostei dele e tal, gostei, achei legal. Não é completamente diferente do cara, tu tem que ir naquele nutricionista. A maneira que as pessoas vão vender a tua consulta depende de quem? Depende da tua operação. E aí eu te pergunto, será que você tem uma operação pensada de forma estratégica? Será que a tua operação, ela tem um começo, meio e fim pensado de um jeito para gerar essa sensação no paciente? Porque eu te falo, cada detalhe da minha consulta é maquinado, é pensado de forma estratégica. Nenhuma pergunta acontece por acaso. Até o diálogo que eu tenho com o paciente durante a consulta é tudo pensado e é facilmente reproduzido com os outros pacientes. Quando você tem um começo, meio e fim pensado de forma estratégica, você pode estar no dia ruim, você pode estar no dia bom, você pode ter tipo problemas pessoais, você pode estar nervoso, ansioso, estressado, depressivo, mas você vai conseguir fazer uma consulta bem feita porque você tem um método de trabalho, uma consulta pensada de forma estratégica. Não quer dizer que é algo robótico, tá? Mas é um começo, meio e fim pensado de forma estratégica. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso ainda na aula de hoje. Além de uma boa operação, você também precisa de um bom comercial. Quem é que vai conseguir se sustentar só com uma boa operação? Eu. Eu consegui por muito tempo me sustentar só com uma boa operação. Eu tinha um comercial péssimo. Sendo que me sustentar não era o suficiente. Eu conseguia ganhar um bom faturamento, até um pouco acima da média do mercado. Não tão acima, um pouco acima da média do mercado. Acima da média das pessoas que conviviam ali comigo. Sendo que eu ainda não tinha alavancado, ainda não tinha ido para outro patamar. 50 mil de faturamento, ainda não tinha conseguido chegar no faturamento que realmente me desse a capacidade, a possibilidade de ter dinheiro para investir, para abrir um negócio, por exemplo. Quando foi que eu tive isso? Quando, além de ter uma operação redonda, uma operação bem feita, que já me sustentava, que já pagava as minhas contas, que eu já tinha um dinheirinho, eu comecei a fazer um comercial pensado de forma estratégica. E o que é o comercial? O comercial é como você recebe os leads que chegam para você, como você se relaciona com esses leads. O que é lead? Leads são pessoas que chegam interessadas na tua consulta. Então, por exemplo, eu posso ter feito uma consulta muito boa, alguém indicou minha consulta para alguém, aquela pessoa veio falar com a minha secretária, e aí ela conseguiu, ali, quando ela foi falar com a minha secretária, ela vira um lead, uma pessoa interessada na minha consulta. Então a pessoa viu meu conteúdo no Instagram, clicou no link e caiu no WhatsApp do meu comercial. Então ela é um lead. O lead é alguém que está interessado na tua consulta.
O comercial é como você se relaciona com esse lead. Você sabia que um lead, ele demora cerca de 4 a 5 contatos para fechar a consulta? Então, sabe aquela pessoa que chega interessada na tua consulta e tu responde, ela não fecha? Não é porque tu é ruim, não é porque ela não gostou de ti, com todo mundo é desse jeito, tá? Você tem que manter um relacionamento com aquele lead. Então, ela não fechou hoje. Depois você tem que falar com ela de novo, e falar de novo, falar de novo. Vai ter uma hora que você vai mantendo o relacionamento e a pessoa vai fechar. A gente tem também um segundo tipo de contato, que o comercial é importante também, que são os pacientes ativos e os pacientes inativos. Então, pacientes ativos são aqueles que estão retornando. Eu considero, por exemplo, um paciente que está retornando ali no período de no máximo 3 meses, um paciente ativo. Agora, um paciente que não volta há mais de 3 meses, eu considero um paciente inativo. Então, o comercial, ele tem que conversar com os pacientes inativos, ele tem que conversar com os pacientes ativos e ele tem que conversar com os leads. E aí, esse relacionamento que você tem com esses 3 tipos de pessoas define a quantidade de vendas que você faz. Então, vai ter muito paciente que já tem mais de 3 meses que não vem, que quer voltar. Tem muito pacientes que tá vindo, que precisa de estímulo para continuar vindo. Tem muitos leads que estão mortos ali, que se você cutucar, ele vai conseguir você vai conseguir fechar uma venda. Então, o comercial, ele trata desses pontos. E a gente tem também o marketing. O marketing, ele é a maneira que você se divulga para as outras pessoas. Então, será que as pessoas estão conseguindo te ver como você quer que elas vejam? Através da rede social, através do teu WhatsApp também, de como você se comunica com os teus clientes, como você se comunica com teus leads, a tua comunicação visual, será que ela está adequada? Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. O comercial e o operacional bem feito, eu consegui me sustentar bem sem nem ter um marketing bem feito. Mas quando eu alinhei as 3 coisas, aí foi que o negócio de fato mudou de rumo. Então, quando você tem uma operação muito boa, você recebe os pacientes, eles saem de lá super satisfeitos, voltando mais vezes, indicando mais pessoas. Quando você tem um comercial muito bom, você não deixa paciente morrer na mesa. Os pacientes inativos, você vai lá e cutuca, eles vão voltar, e aí você consegue ter um relacionamento com pacientes ativos, inativos e leads. O marketing vai trazer mais gente para esse funil, né? Para essa logística. E aí, quando essa logística dessas 3 variáveis estão bem aprimoradas, pode ter certeza que você vai faturar muito alto no teu consultório e você vai ter muita satisfação pessoal. Mas vamos entrar um pouco mais profundo agora na operação. O primeiro passo da nossa operação começa com o cálculo nutricional. Dentro do cálculo nutricional, a gente tem que aprender a calcular o gasto calórico do nosso paciente, que é a primeira etapa. Eu utilizo uma planilha do cálculo do gasto energético. Olha a planilha que eu utilizo. Bota aqui para mim, Guilherme, por favor. Essa é a planilha do cálculo do gasto energético que eu utilizo. Ó. Então aqui eu já coloquei um exemplo. Eu botei aqui os dados do paciente. Um paciente de 80 quilos. E aí é um paciente que faz musculação 4 vezes na semana. Como é que eu calculo o gasto energético do exercício físico? Através de uma equação chamada de METs, certo? Então o MET, ele tem uma nota para cada exercício. E aí esse número que tem para cada exercício representa a quantidade de calorias que essa pessoa padronizada para cada tipo de exercício, certo? O METs é uma equação muito eficaz para medir o gasto energético do exercício físico. Na verdade, é o método mais eficaz que a gente pode mensurar no nosso consultório. E aí, aqui nessa planilha, aqui, né, tem um MET de cada exercício. Ó. Então, você tem aqui, ó, musculação leve, musculação iniciante, musculação intenso. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 vezes por semana de uma musculação intensa, ó, você bota a quantidade de vezes por semana, o tempo do exercício, ó, 60 minutos, e aí eu coloquei aqui a massa magra do paciente, que eu vi através da minha avaliação, e aqui eu coloquei uma coisa que é chamada de fator atividade. Isso aqui é para definir o gasto calórico da rotina do paciente. Então vejam só, aqui o fator atividade pouco ativo representa um paciente que tem uma rotina corrida ali, que não trabalha sentado o tempo todo, mas, por exemplo, um enfermeiro que fica andando muito para um lado e para o outro, um médico que fica andando muito para um lado e para o outro, não trabalha só sentado no consultório, aí eu coloco 1.375. Se for uma pessoa muito home office, por exemplo, ou então escritório mesmo, o dia todo sentado, aí eu chego a botar 1.2. Então, eu botei aqui 1.375 nesse exemplo, 35 anos e 1,75 m. O que é que essa planilha vai me dar? Primeiro, ela vai me dar o gasto calórico diário médio do exercício.
Porque assim, ó, uma sessão de musculação de 1 hora no match de 4 para esse paciente, ele gasta 320 calorias. Sendo que ele treina só 4 vezes na semana. Então o que a planilha faz? Ela multiplica esse valor que ele gasta em um treino por 4, que é a quantidade de vezes que treina na semana, e divide por 7. Dá uma média diária de 182 calorias. Então a planilha ela já dá a média diária do exercício. Se ele fizesse mais 4 dias de corrida, vamos ver aqui, ó. 4 dias, vamos ver o match da corrida aqui. Corrida, correr por... Vamos supor que ela corre no pace de 5,27. Ó, tá aqui, ó. Que tá o quilômetros por hora aqui, 5,27. 11,5. Vamos botar aqui 2 treinos de corrida. 11,5 o match. E um treino de 40 minutos, 2 vezes de 40 minutos. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai medir o gasto energético de uma sessão de corrida, vai multiplicar por 2, são 2 por semana, e dividir por 7, ó. O que vai contar aqui é o gasto calórico diário médio do paciente. Mas o que é que você tem que entender? Que essa fórmula, ela já me dá o gasto energético de repouso, ela já me dá o gasto energético sem o exercício, ela faz o exercício médio, e ela já me dá o gasto energético total. Só que ela faz isso em várias fórmulas diferentes. Então eu tenho aqui a fórmula de Caniga, eu tenho a fórmula de Mifflin para mulheres e para homens, eu tenho a fórmula da Organização Mundial da Saúde, que são as principais fórmulas que a gente pode usar na nossa prática clínica. E aí eu defino a fórmula que eu vou utilizar baseado no meu recordatório alimentar. E aí a partir disso eu vou definir o cálculo do meu planejamento. Quais são as calorias que eu vou ter que usar? Qual é o nível de restrição calórica que eu vou fazer? Eu, particularmente, com indivíduos que buscam emagrecimento, dando uma ideia bem básica aqui para vocês, ó. Normalmente é uma restrição calórica de 35%. Então, por exemplo, aqui um homem que quer emagrecimento, vamos usar aqui a forma de Mifflin, de 2.700 calorias. É um cara com sobrepeso ali, 2.728 calorias. Se fosse um cara atlético, talvez a forma de Caniga. Mas vamos usar a de Mifflin, que está subestimando aqui um pouquinho. O que é que seria uma dieta para um cara de 35 anos, 1,75 m, com 80 quilos, que faz 4 dias de musculação e 2 dias de corrida? Se ele quiser secar, é uma dieta de, no mínimo, 1.773 calorias. Por quê? Baseado em algumas evidências da literatura científica, como por exemplo o estudo Matador, que foi publicado aí no jornal Obesity, um grande estudo, uma restrição calórica de 35% é suficiente para emagrecer e para gerar menos adaptações metabólicas negativas da restrição calórica. Então aqui a gente tem uma restrição de 35% que daria uma dieta de 1.773. Mas até 20% ainda dá para perder gordura. Então, eu posso fazer uma dieta entre 1.773 calorias e 2.183 calorias. Com esse número em mente, eu vou lá para o meu WebDiet e eu vou ajustar o planejamento. E aí, normalmente, eu utilizo entre 1,6 e 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, o mínimo de gordura e o máximo de carboidrato para compor esse planejamento. E ali eu tenho uma dieta que eu prescrevo para o paciente. Detalhe, eu prescrevo a dieta na hora da consulta, certo? Isso é muito importante. Se você ainda não prescreve a dieta na hora da consulta, começa a fazer isso. Isso vai te dar muito mais autonomia. É muito ruim levar a dieta para casa. Os nutricionistas que levam a dieta para fazer em casa são muito criticados. Você pode cometer um erro e esquecer de enviar uma dieta e você vai se queimar. O paciente ele está no auge e aí você vai e demora para mandar a dieta, você já perde aquele cliente. Então, é muito importante já fazer a dieta na hora da consulta. Ah, Davi, mas eu não tenho segurança. Com essa planilha você consegue ter um pouco mais de segurança. E você vai ter segurança com a prática. Você também não tinha segurança para atender sem prescrever a dieta na hora. E aí talvez agora você já tenha. Com a prática, começando a prescrever na hora, você vai começar a ganhar mais segurança. Então eu quis passar aqui por cima da importância do cálculo nutricional na hora da operação. E aí, lógico, existem muitas particularidades diferentes. A gente tem que saber fazer dieta para maratonista, a gente tem que saber fazer dieta para triatleta, a gente tem que saber fazer dieta para pessoas que querem hipertrofia muscular, na musculação, a gente tem que fazer dieta para crossfiteiros, mas calma que eu vou te dar a solução, Mas eu só queria mostrar a importância de saber o cálculo nutricional do jeito certo. Se você não tem nível técnico nisso, esquece. Você não vai rodar bem de consultório, teu consultório não vai se sustentar ao longo do tempo. Tem que ter um nível técnico bom, tem que saber fazer dieta bem feita para todos os perfis de pacientes que podem aparecer no consultório. Fechou. Segundo ponto importante para a operação. Além do cálculo nutricional, a gente também precisa aprender a se comunicar do jeito certo. Deixa eu te falar uma coisa. Se comunicar do jeito certo não é um dom, é ciência. Tem como você ter um bom nível técnico na comunicação.
Existem estratégias de comunicação, como por exemplo a comunicação não violenta e a entrevista motivacional, que vão melhorar 100% a tua relação com teus pacientes. Você trabalha com pessoas que querem mudar comportamentos. Pessoas que muitas vezes são complexas, que chegam lá cheio de questões relacionadas à alimentação. Mesmo que você tenha um nível técnico profundo em cálculo nutricional, isso não garante que você vai conseguir trabalhar bem com essas pessoas. Qual o grande problema? Essas pessoas são a maior parte das pessoas que vão te procurar. Então, se você está achando que vai atender o dia todo atletas e pessoas super focadas e que a tua missão é fazer uma dieta bem calculada e o resto é com o paciente, você não vai rodar bem. Você precisa aprender a trabalhar com pessoas que têm dificuldades de focar no planejamento. E não vai ser o teu conhecimento técnico em cálculo nutricional que vai te fazer ter sucesso ao trabalhar com essas pessoas. Vou te dizer uma coisa, uma das grandes satisfações pessoais que eu tenho é conseguir conduzir uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade até o nível atlético de composição corporal através de estratégias de comunicação combinadas com estratégias de periodização nutricional. Então, quando você junta o teu conhecimento técnico em nutrição com uma boa comunicação e com conhecimento profundo em comportamento, o jogo muda. Os pacientes conseguem ter muito mais resultados, eles ficam muito mais fiéis na tua consulta. Então, olha essa frase. Sua missão como nutricionista não é ser uma calculadora de dieta, e sim um caminho para a mudança e manutenção de um estilo de vida condizente com os objetivos e valores dos seres humanos que te procuram. Será que o teu lado humano está aflorado? Será que você sabe técnicas para desenvolver empatia e estreitar o laço com os teus pacientes? Essas técnicas são feitas de forma estratégica. Como eu falei, não é talento, não é dom. Estrategicamente, eu crio vínculo com o meu paciente durante a minha consulta. Estrategicamente, eu consigo fazer com que o paciente não se sinta julgado e não minta para mim na consulta. Estrategicamente, eu consigo fazer com que o paciente se sinta confortável comigo, mesmo quando ele tem resultados ruins. Ah, Davi, mas ele teve um resultado ruim e o teu trabalho foi mal feito? Peraí, você conseguiu ter resultados positivos ao longo de um ano, de 6 em 6 semanas, em algum momento da tua vida? É difícil pra caramba, é porque você é nutricionista, vive na bolha da nutrição. Então, por que exigir isso do paciente? Pessoas têm altos e baixos, acontecem problemas na rotina, situações que podem tirar o foco do nosso paciente. Será que você está conseguindo lidar com isso? E mesmo quando o paciente está tendo dificuldades, ele está voltando no teu consultório? Eu me orgulho em dizer que muitas vezes eu atendi pessoas que passaram um ano vindo no meu consultório e não perderam 1 quilo. Mas será que se elas não tivessem vindo, elas não estariam ganhando muito mais? Porque a cada consulta eu consegui ajudar elas da melhor maneira possível e elas fizeram aquilo que elas estavam dispostas a fazer. E aí depois o resultado começa a engrenar e essas pessoas de fato mudam o estilo de vida. Tem que ter muito tato para lidar com o ser humano. Tem que ter muita técnica para você aprender a trabalhar com todos os perfis de pacientes que podem aparecer no teu consultório. E agora eu vou facilitar ainda mais isso para ti, te mostrando por dentro o NutriNews Academy. O NutriNews Academy é uma plataforma 100% online com vários cursos completos que tem como objetivo te ensinar a trabalhar com todos os perfis de pacientes que aparecem no teu consultório. E agora eu vou mostrar ela por dentro para você entender como é que essa plataforma funciona. Olha aqui, pessoal, vem aqui comigo. Vamos aqui, ó. O que é que a gente tem aqui? Aqui é a plataforma e aqui tem os cursos completos que tem dentro, tá? Olha só o primeiro curso, a fórmula do atendimento completo. Nesse curso, você aprende tanto estratégia de comunicação como estratégia de cálculo nutricional. Começo, meio e fim. Lembra que eu falei para vocês que tem que ser estruturada a consulta? Olha só. Anamnese, perguntas que devem ser feitas na anamnese, avaliação de composição corporal, educação nutricional. O que é educação nutricional? Como fazer uma educação nutricional adequada? Como é que você explica para o paciente temas de nutrição? Então a minha consulta ela não é simplesmente calcular a dieta, fazer a avaliação. Tem a parte da educação nutricional. A anamnese vocês vão ver que é a parte mais longa da consulta, onde você tem que fazer perguntas específicas. E a gente também ensina a traçar metas do jeito certo. A segunda parte, cálculo nutricional. Ó. Aqui você vai aprender a calcular o gasto energético. Inclusive, se você fizer parte do NutriNews Academy, você já vai receber a tua planilha do cálculo do gasto energético,
onde você vai poder calcular a dieta de uma forma muito mais simples. Além disso, você vai aprender a calcular a dieta na hora da consulta. Então, a gente tem uma aula inteira te ensinando sobre isso. Estratégias avançadas, olha só, ciclo de carboidrato, refeed de 2 dias, refeed de 2 semanas, sleep low, train low, comunicação estratégica, perguntar do jeito certo, escuta ativa, observar sem julgar, como desenvolver empatia, que basicamente você vai aprender a se comunicar do jeito certo com o teu paciente. A gente tem um curso inteiro, o 7 Point, a ciência do emagrecimento, só falando de emagrecimento, onde a gente fala desde a parte de neurociência até a parte de fisiologia, de estratégias nutricionais, né? Então a gente tem um módulo inteiro aqui só falando da fisiologia do emagrecimento, sistema de regulação do peso corporal, papel dos hormônios, fisiologia da obesidade, uma parte inteira só falando de nutrição comportamental. Aqui a gente tem o terceiro curso, que é o Nutrição nos Esportes. Então, ó, nutrição para corredores, aqui você vai aprender a calcular a dieta, fazer estratégias de periodização nutricional para corredores, para triatletas, você vai aprender nos esportes de luta, você vai aprender também para pessoas que fazem crossfit. Além disso, exames laboratoriais nos esportes, prescrição de exames laboratoriais, hemograma, glicemia, colesterol, tem a parte hormonal, a parte de tireoide, testosterona. A gente te ensina também na prática com casos clínicos reais. E olha só, o grande diferencial é que os nossos casos clínicos, eles não são só de uma consulta. A gente tem acompanhamento aqui de 1 ano, certo? Então tem vários casos clínicos aqui específicos de emagrecimento, de hipertrofia, de endurance, né? Então aqui a gente tem casos clínicos de triatlo, tem casos clínicos ó, de full Ironman, tem casos clínicos de maratonistas, e você vê toda a parte de cálculo nutricional, de cardápio, toda a parte de como foi o desenrolar da consulta, como a gente evoluiu a dieta consulta por consulta. E além disso, a gente tem várias aulas técnicas, que são as nossas aulas, famosas aulas de quarta-feira, que ficam gravadas aqui, ó, diabetes tipo 2, dopamina e controle do apetite, estresse fisiológico, hidratação no esporte, terapia cognitivo-comportamental, metabolismo do carboidrato, nutrição esportiva, manipulação de carboidrato, nutrição e testosterona, vários temas. E a gente tem também a nossa mentoria premium. E aqui o que é que a gente faz? Ó? Modelo de consulta, dieta na hora, comercial, gestão de leads. Gestão de leads é importante demais. Vocês não têm noção do quanto isso mudou o meu faturamento. Gestão de leads é a capacidade de gerir os relacionamentos de pessoas que são interessadas na consulta, pacientes ativos e pacientes inativos. Tráfego pago, então eu trouxe aqui um gestor de tráfego para ensinar tráfego pago para nutricionista e você já conseguir sair aí com as tuas primeiras consultas ou aumentar o teu faturamento através do tráfego pago. Então vejam só, aqui a plataforma por dentro, você pode ver que aqui tem mais 120 aulas, tá? Nessas aulas, você vai aprender toda a parte de comunicação e comportamento, toda a parte de periodização nutricional para trabalhar com todas as pessoas que te procuram no consultório, desde atletas até iniciantes, toda a parte de exames laboratoriais, toda a parte de comercial, toda a parte de marketing. Então, esse emaranhado de conteúdos dispostos de uma forma didática, com aulas curtas, diretas ao ponto, estruturadas, com começo, meio e fim pensado para te ensinar do jeito mais fácil possível, vai te dar o caminho para você conseguir faturar bem no teu consultório, atender todo mundo muito bem, obrigado, de se diferenciar no mercado e viver muito bem. Olha o que eu vou te dizer, o mercado de nutrição é muito frutífero. Você está só a uma decisão de começar a trilhar esse caminho e de fato ser recompensado como você merece ser. Porque muitas vezes o que falta pra gente é uma direção. E quando a gente tem a direção certa, aí a mágica acontece e aí de fato a gente fica feliz com aquela nossa rotina profissional. E o melhor de tudo ainda tá por vir. Eu poderia vender facilmente uma plataforma dessa com vários cursos dentro por R$4.000. Mas o NutriNews Academy custa 12 vezes de R$51. É menos de uma pizza por mês, é isso mesmo. Com 12 vezes de R$51, você tem acesso anual a todas as aulas que estão disponíveis aqui no NutriNews Academy. E além disso, além de ter acesso imediato, então você fez aqui agora a matrícula,
E aí você tem acesso imediato a todas as aulas. Você ainda vai fazer parte do nosso grupo de nutricionistas exclusivo para quem é do Nutri News Academy. E eu tô lá presente nesse grupo. Então as pessoas tiram dúvidas, trocam experiências e a gente tem muita vivência de consultório nesse grupo. E as pessoas acabam ficando muito seguras porque qualquer caso clínico que você tiver dificuldade de resolver no teu consultório, você pode soltar lá no grupo que vão ter nutricionistas do Brasil todo te ajudando e eu pessoalmente vou responder todas as tuas dúvidas e te dar todo o suporte que você precisa, beleza? Então agora você só precisa fazer uma coisa: confiar no trabalho do Nutri News Academy, clicar no link, fazer a tua inscrição. Mas espera aí, ainda não acabou não. Se você fizer a tua inscrição e você assistir às aulas e ver que aquilo não é para você, você tem 15 dias para ter o teu dinheiro devolvido de forma integral. Eu não vou nem perguntar o motivo, é tudo automatizado, é só você solicitar que você vai ter o teu dinheiro devolvido de forma integral. Eu faço isso porque eu confio 100% na qualidade das aulas e eu sei que realmente vai ser um divisor de águas para você. Então você pode continuar consumindo conteúdo gratuito, você pode continuar tentando sozinho e quebrando a cara. E sim, você vai conseguir, porque quem é insistente consegue. Mas você pode facilitar muito mais o teu caminho sendo exposto a uma metodologia comprovada que já fez muitos nutricionistas viverem bem de nutrição, tudo mastigadinho para você aplicar com os teus pacientes e já começar a se diferenciar no mercado e a faturar alto daqui para o próximo mês. Se você é nutricionista, fica tranquilo. Esse investimento se paga muito fácil. Com um mês de plataforma, você já vai pagar o investimento que você fez no Nutri News Academy e eu te dou 100% de certeza disso. Se você assistir às aulas, aplicar na tua rotina, com menos de 30 dias de plataforma, você já vai ter o investimento aí sanado, né? Você já vai conseguir fazer ali o teu investimento com consultas, beleza? Então, se inscreve no Nutri News Academy, o link tá aqui na descrição e a gente se encontra no outro lado e até a próxima aula.